Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais uma transmissão do Evangelho no lar, do Lar Espírita Casa do Samaritano. Para nós sempre é uma alegria estarmos juntos nesse momento em que a gente se dedica a uma reflexão, em que a gente se dedica ao aprendizado. Que você seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda, para que a gente aprenda junto, para que a gente possa refletir juntos, para que a gente possa participar dessa jornada de engrandecimento, de evolução, dessa jornada de aprendizado. Nós aqui que contribuímos como voluntários nas tarefas do Lex, para nós é uma alegria estarmos juntos aqui nessa tarefa e você também é sempre muito bem-vindo. Nós iremos hoje fazer uma reflexão sobre o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom dia a quem está chegando, sejam todos muito bem-vindos. Heloísa, Hélio. Então, nós iremos fazer essa reflexão sobre o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo e o tópico que será trabalhado hoje será o tópico 19, que trata das instruções dos Espíritos, que é Progressão dos Mundos. É uma instrução do Espírito Santo Agostinho, que foi passada por via mediúnica em Paris, no ano de 1862. Agora, para que a gente faça a nossa reflexão de forma adequada, eu convido a todos para que nós possamos antes fazer uma oração. Então, eu convido a você para que você se concentre, para que você dirija o seu pensamento a Jesus, o nosso Mestre. Se possível, chama alguém da tua família para a gente rezar junto, para a gente orar junto. Quando o Evangelho é praticado em família, é muito bom para o equilíbrio, para a harmonia da casa, para a harmonia dos seus membros. Então, se possível, chama teu filho, tua filha, chama teu esposo, tua esposa. Se possível, chama teu irmão ou tua irmã. Ou então, se você mora com um amigo, com uma amiga, chama. Porque o Evangelho em família, o Evangelho no lar, é esse momento de fortalecimento para todos nós. E nós estamos numa fase na vida humana, principalmente aqui no Brasil, em que estamos realmente precisando bastante desse fortalecimento, desse equilíbrio. Então vamos lá, vamos orar. Divino e amado Mestre Jesus, agradecemos primeiramente pelo dom da vida, pela oportunidade de mais um amanhecer, de mais um aprendizado. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos do Teu amor, que nos oferece oportunidades de aprendizado, de crescimento, de evolução. Queremos aproveitar o dia da melhor forma, fazendo o que está ao nosso alcance para que a gente possa melhorar, evoluir, crescer e contribuir para o crescimento dos nossos irmãos, do nosso semelhante. Envolva-nos, a toda a humanidade, com as bênçãos do Teu amor, nesse momento tão desafiador que estamos passando, nesses momentos, nesses meses tão desafiadores. Permita, Senhor, que sejamos iluminados e fortalecidos. Em especial te rogamos por todas as vítimas que estão doentes da Covid, pelos seus familiares, pelas equipes que trabalham nos locais de saúde, pelos nossos cientistas, pelas autoridades que são responsáveis pelas políticas de saúde. Que o Senhor possa nos envolver, nos proteger a todos. Rogamos pelos irmãos que desencarnaram, para que sejam envolvidos de muita paz e serenidade e acolhidos
da melhor forma na dimensão espiritual. E para os que ainda estamos encarnados, Senhor, ajuda-nos a ter a nossa consciência desperta e fortalecida, para que possamos fazer a nossa parte na busca da melhoria, do equilíbrio e da paz. Que assim seja. Então que sejamos todos envolvidos por essa paz do nosso amado Mestre Jesus e que possamos juntos fazer essa reflexão. Como eu disse ainda há pouco, a nossa reflexão será sobre o progresso dos mundos. Ou, como está aqui no título, na tradução, progressão dos mundos. E começa dizendo assim, a mensagem de Santo Agostinho. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a eles estão submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece aos homens o termo das coisas, não é senão um meio de atingir pela transformação um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer, e coisa alguma se torna em nada. Essa mensagem de Santo Agostinho, ela nos fortalece a esperança, mostrando que há um propósito para todas as situações da vida, inclusive as situações difíceis, desafiadoras, dolorosas. Bom dia aos que estão entrando, Jaqueline. Que todos nós, então, estamos sujeitos ao progresso. E aí, nesse capítulo 3, que tem como título Há muitas moradas na casa de meu pai, esse capítulo ele é cheio de simbolismo. Ele trata de uma passagem que o Mestre Jesus nos trouxe quando ele estava nos seus derradeiros momentos aqui na Terra, encarnado na sua missão de trazer o Evangelho. É uma coisa interessante a didática de Kardec, né? Ele coloca, num dos capítulos iniciais do Evangelho segundo o Espiritismo, uma das últimas lições de Jesus. Porque Kardec, ele sistematizou o Evangelho segundo o Espiritismo, a sua obra, a obra que ele organizou, de um modo que colocasse primeiramente os princípios da doutrina espírita. E aí a gente vai ver que essa história da progressão dos mundos, da multiplicidade dos mundos habitados, é um dos princípios espíritas. Então ele pegou uma das últimas lições de Jesus e colocou lá no início, nos primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, para trazer princípios, para trazer ideias gerais sobre as quais se fundamentam o pensamento espírita e também a fé espírita. E um desses fundamentos é a progressão, é a evolução. Tudo existe para evoluir. É claro que essa palavra evoluir, ela tem significados diferentes. Nós estamos passando agora por uma crise sanitária e a gente percebe muitas vezes os termos médicos que são apresentados, né? Às vezes o médico pode dizer assim, o paciente evoluiu para a fase 2 da doença, ou evoluiu para a fase 3 e precisará ser levado à UTI. A gente escuta com muita frequência esses termos, né? Então a gente observa que essa expressão evoluir, ela tem um significado diferente do que a gente usa no meio espírita. Ela tem um significado de mudança. Mas essa mudança não é sempre para melhor. É uma mudança do quadro. Então, se eu digo assim, o paciente evoluiu para a fase 2 da doença, eu estou dizendo que houve uma mudança do quadro no sentido de agravamento. Já quando a gente fala na doutrina espírita que tudo evolui, é no sentido de que tudo
avança para o progresso, de que tudo melhora, de que tudo se transforma e se aperfeiçoa. Então, quando se fala de progressão dos mundos, ou evolução, ou de lei de evolução, nós estamos falando que tudo na vida, que tudo no universo se transforma no sentido da melhoria, se transforma no sentido de alcançar novos valores, novas conquistas. E essa mensagem foi colocada no início do Evangelho segundo o Espiritismo, nos capítulos iniciais, para mostrar o sentido de todos os nossos sacrifícios, desafios e dificuldades. Todas essas situações desafiadoras pelas quais passamos são oportunidades que nós temos de evoluir, de aprender, de crescer, de prosperar no sentido de aquisições morais, de melhorias espirituais. Então, todo o Evangelho, toda a mensagem de Jesus é voltado para o despertar das nossas virtudes, das nossas qualidades, dos nossos valores, para o despertar das nossas potencialidades. Amar, perdoar, fazer o bem que estará ao nosso alcance, ser manso e pacífico, desenvolver a humildade e desenvolver a sabedoria, todas são conquistas no sentido da evolução. E tudo isso só ocorre, essas conquistas, em decorrência das experiências que nós passamos, como resultado das múltiplas situações de aprendizado que nós temos na vida. Nós estamos agora passando por uma situação de aprendizado coletivo, bastante desafiadora, bastante difícil. Mas, certamente, algumas conquistas, tanto científicas, como de ordem comportamental, como também de relações humanas, relações internacionais, nós iremos obter a partir disso. Então precisamos crescer, precisamos aprender com essa experiência. Toda experiência da vida, então, é experiência de progresso, é experiência de aprimoramento, é experiência de evolução. Tanto aqui na Terra como em qualquer lugar do universo. Tudo progride, tudo avança, tudo melhora, tudo cresce. E às vezes, algumas experiências difíceis nos possibilitam esse crescimento, esse aprendizado, essa evolução. Mas para isso é preciso que estejamos com a mente aberta. É preciso que nos deixemos, que possamos aproveitar as circunstâncias que nos ensinam. Tem uma brincadeira que o pessoal faz, é brincadeira, tá, pessoal? Não vão levar a sério, não. Tem uma brincadeira que o pessoal faz, que eu vi aqui agora já há algum tempo, quando se fala de novo normal, né? O pessoal fala, não, eu quero que tudo volte ao normal, querendo que tudo volte como era antes da pandemia. Aí as pessoas dizem uma brincadeira de que foram lá no mercado da Pissarra, comer lá no mercado da Pissarra, e aí o cliente diz assim, essa comida está com gosto estranho. Aí o pessoal fala, não, é porque as cozinheiras daqui elas estão lavando a mão. Quando acabar essa pandemia, aí volta tudo ao normal, aí o sabor da comida volta ao normal. Olha, adoro comer no mercado da Pissarra, eu sei que isso é brincadeira, tá, pessoal? Eu, quando pode lá uma paneladazinha, eu como mesmo. Quando posso lá, assim, um cuscuz, eu como mesmo, eu acho bom, tá? Foi só uma brincadeira que as pessoas dizem para descontrair, né? Dizendo que tudo vai voltar como era antes. Na verdade, essas experiências desafiadoras que a vida nos traz mostram que às vezes a gente está aqui para melhorar. Então voltar como era antes em algumas situações não é progresso, não é evoluir, é estacionar, é estagnar. O que a doutrina espírita nos mostra é que as experiências que a vida nos possibilita são para o nosso crescimento,
são para o nosso aprendizado, para que a gente possa desenvolver como indivíduos e como coletividade também. Então todos estamos aqui para a evolução, todos estamos aqui para o aprendizado. Então a gente pensar que as coisas podem ser como eram antes é uma estagnação. Então existe muita coisa que pode ser extraída como lição, como aprendizado, como crescimento dessa experiência que nós estamos atravessando, dessa experiência que nós estamos vivendo. Voltar ao que era antes é muita estagnação. É não aproveitar as experiências que nos são ofertadas para o nosso crescimento. São muitas vidas que estão sendo sacrificadas nessa situação para a gente não aprender nada com isso, para a gente não crescer nada com isso. É claro que essas vidas sacrificadas não são vidas perdidas, não. Essas vidas sacrificadas são só do ponto de vista material, mas são vidas que continuam existindo em outra dimensão, em outra realidade. Mas essas experiências de uma desencarnação coletiva é muito dolorosa. Por mais que tenhamos a consciência de que a vida continua, de que há uma sequência da vida na dimensão espiritual, mas quando acontece de uma maneira coletiva, como está acontecendo agora, é uma coisa muito dolorosa. Então, e essa dor pela qual nós estamos passando, a gente não pode fazer com que ela seja em vão. A gente não pode fazer com que essa experiência desafiadora que muitas famílias estão atravessando sejam desperdiçadas. A gente tem que fazer com que essas experiências possam contribuir sim para o nosso aprendizado. Que lição a gente pode extrair de tudo isso? Que aprendizado a gente pode extrair de tudo isso para que a gente possa continuar crescendo, continuar evoluindo, para que a gente possa alcançar um novo patamar de consciência, para que a gente possa alcançar um novo patamar de despertamento espiritual, intelectual, para que a gente possa evoluir. Então, tudo isso é experiência para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. E aí o Espírito Santo Agostinho continua. Ao mesmo tempo em que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir o mundo nas suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos que serviram à sua constituição, vê-lo-ia percorrer uma escalada incessantemente progressiva, mas por graus insensíveis a cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável, à medida que estes avançam, eles mesmos, na senda do progresso. O processo de aprendizado, o processo evolutivo, ele muitas vezes a gente não consegue perceber a evolução durante o período de tempo de uma vida física. Às vezes uma vida de 60, 70 anos, 80 anos e até 100 anos nos permitem tanto ver a evolução moral. Alguns dizem até que há uma evolução intelectual, de tecnologia, de conhecimento. Isso é fácil perceber essas mudanças, essa progressão. Mas o progresso moral, a transformação íntima do ser, às vezes é pouco perceptível. Em algumas situações bem desafiadoras, como é o caso do contexto em que nós vivemos, elas permitem sim a gente perceber uma mudança, uma transformação. Quem sabe com isso a gente possa melhorar, por exemplo, o nosso nível de tolerância, o nosso nível de compreensão, o nosso nível de gentileza, de suavidade. Olha, no momento em que nós estamos atravessando, tratar os outros com desrespeito, com arrogância, com agressividade, é algo ainda que a gente pode categorizar como cruel, porque a gente percebe que tem pessoas, todo mundo está passando por dificuldade, todo mundo. Alguns estão doentes,
outros estão com familiares doentes, às vezes desencarnados. Alguns estão desempregados, outros estão fechando ou tendo problemas com as suas empresas, com os seus negócios. Alguns, tantos outros, estão com problemas emocionais, com a ansiedade, com a depressão. Então quem é que está bem totalmente? Está todo mundo passando por alguma situação preocupante. Isso torna algo imperioso, necessário, que a gente seja mais gentis uns com os outros, que sejamos mais doces, mais suaves. E isso pode se constituir em um hábito que fique na gente. Isso pode se constituir em um comportamento que se consolida em nosso ser, se a gente permitir esse aprendizado. É claro que ainda vemos muita indiferença, muita anestesia moral. Eu fico pensando nas pessoas que vão a aglomerações, a festas, a bares, que ficam lá se aglomerando sem necessidade. É muito importante falar isso, sem necessidade. Porque a pessoa não é obrigada a passar por aquilo, não precisa passar por aquilo. No nível de indiferença com a dor humana, no nível de anestesia com a dor humana que ela está. Então, a gente, quando desperta para perceber a dor do outro, para perceber o nível de angústia que as outras pessoas estão passando, aí isso pode ser uma evolução. Isso é realmente uma mudança de patamar que o ser está passando. E essa mudança de patamar, ela pode se constituir um hábito, ela pode se constituir algo presente constantemente nas nossas vidas. A Maria está dizendo que também não entende essa falta de empatia. De fato, a gente não entende, mas parece que se essa dor, Maria, chegar na família dele, essa pessoa desperta. Ela pode dizer assim, meu Deus, por que eu fui tão insensível? Meu Deus, por que eu fui tão indiferente em relação à dor dos outros? E isso sim pode se constituir um aprendizado. Então, essas lições desafiadoras, essas lições dolorosas que nós estamos passando, que nós estamos atravessando, elas são oportunidades sim de aprendizado, de crescimento, de despertar da consciência. Então nós estamos passando por isso sim para a gente crescer. Não vamos deixar tudo isso passar em vão. Pensar que voltar ao que era antes, com o nosso nível de desinteresse, com o nosso nível de indiferença, com o nosso nível de desrespeito pelo outro, não. A gente vai conseguir mais tolerância, mais compreensão. Toda situação difícil serve para isso, quando a gente aproveita para crescer com aquilo. Senão a gente vai ter que passar de novo por outras situações semelhantes até aprender. As leis do universo são assim. Quando a gente não progride, a gente passa por aquela situação até aprender. Nós podemos, nos orienta a doutrina espírita, nós podemos nos permanecer estacionários. É quando a gente não progride, quando a gente teimosamente, quando a gente de modo, vamos dizer assim, chucro, né, de modo teimoso, a gente insiste no erro. A gente insiste em continuar errando. A gente permanece teimando com a lei do progresso, contra a lei do amor. Pode ser que a gente não progrida. Aí o que acontece? A bondade divina, a misericórdia de Deus, nos oferece outras oportunidades de aprendizado. Então, se nós não aprendemos com essa situação agora que nós estamos atravessando, a sermos mais empáticos, a sermos mais gentis, a sermos mais cuidadosos com os outros, com os nossos semelhantes, com os nossos irmãos, é claro que outras situações vão surgir até que a gente aprenda, até que a gente deixe de ser igual aqueles animais que encalham, que ficam parados, que ficam teimando.
A gente está aqui para crescer, para aprender, e é por isso que a gente está aqui junto. Né? Eu estou aqui em casa, vocês estão aí nos locais de vocês. Mesmo assim, com esse distanciamento, nós estamos juntos nesse processo de aprendizado, nesse processo de despertamento, de evolução. A gente está aqui para crescer, para aprender. E a gente pode extrair lições de todas as situações, de todas as circunstâncias. E aí, no último parágrafo, Santo Agostinho diz assim: a Terra, seguindo essa lei, a lei do progresso, esteve material e moralmente num estado inferior ao que está hoje. E atingirá, sobre esse duplo aspecto, o aspecto moral e material, um grau mais avançado. Ela atingiu um dos seus períodos de transformação, em que, de mundo expiatório, tornar-se-á mundo regenerador. Então os homens serão felizes, porque a lei de Deus nele reinará. Então está dependendo da gente. Depende de mim, depende de você, depende de todos nós. A transformação do nosso planeta. A gente reclama tanto de políticos, de autoridades, de pessoas que se envolvem com corrupção. A gente reclama tanto do outro, mas a gente tem que pensar: qual é o meu papel? Qual é a minha responsabilidade? É claro que a gente pode perceber o que os outros fazem e às vezes se indignar, às vezes reclamar. É natural. Mas isso não nos isenta do nosso papel. Qual é o meu papel? Qual é o seu papel nesse processo de transformação da Terra? Nós somos corresponsáveis. Essa é uma responsabilidade coletiva. E a nossa parcela de responsabilidade, nós teremos que responder por ela. O seu papel, o meu papel pode estar na nossa família, pode estar no na nossa comunidade, na nossa vizinhança, pode estar no nosso trabalho, pode estar no meio religioso que a gente vive. Então, em cada uma dessas situações, em cada uma dessas circunstâncias, nós temos o nosso papel de contribuir para essa evolução, para esse aprimoramento, para a melhoria da coletividade, buscando vivenciar a lei de Deus. E assim nós iremos construir um mundo de regeneração. Sairemos da condição de mundo de provas e expiações, mundo onde ainda reina a dor, porque ainda teimamos no mal, e alcançaremos a condição de um mundo mais tranquilo, de um mundo mais sereno, porque estaremos praticando a lei de Deus. A serenidade, a paz, o equilíbrio decorre, é consequência das nossas ações no bem. Não se pode imaginar ter paz, serenidade, praticando o mal, as injustiças, buscando somente um interesse egoístico. A gente só pode imaginar viver de forma serena, cheia de paz e harmonia, com muita felicidade, como uma consequência da vivência no bem, como uma consequência de conseguirmos colocar em prática a lei de Deus. Então está nas nossas mãos, meus irmãos. Está nas suas mãos, está nas minhas mãos, está nas mãos de todos nós transformarmos esse mundo de expiações em mundo regenerador. Está nas nossas mãos a velocidade desse processo de regeneração. Não é algo externo, não é algo que vem de fora. Essa mudança será o resultado da nossa transformação interior, da nossa melhoria. Daí o nosso compromisso de nos modificar para que possamos modificar o coletivo. Daí o nosso compromisso e a nossa responsabilidade de evoluir, de progredir intimamente,
para que possamos contribuir para o progresso e evolução coletivos. E assim, quero mais uma vez dizer que nós fizemos aqui uma reflexão sobre o capítulo 3, o tópico Progressão dos Mundos, tópico 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, para que, se você desejar em casa, fazer uma leitura mais aprofundada e perceber outros aspectos que não trabalhamos aqui, outras reflexões que a gente pode aprofundar muito mais com a leitura em casa, na nossa intimidade, ou então no debate com a família. Quem sabe você está em família agora, nesse momento. Quem sabe você não vai chamar alguém. O que esse cara falou aqui que tem sentido? O que a gente pode extrair dessa lição de Santo Agostinho, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo? E aí você pode continuar o debate aí na sua casa, tá? Então a gente encerra agora a nossa transmissão fazendo uma prece. Eu convido a você para essa prece, para esse momento de contato com a divindade, para esse momento de conexão com as forças criadoras do cosmos. Imagina isso, cosmos, universo, algo tão grandioso. E esse ser grandioso que nos criou está aqui em contato com a gente, está aqui próximo da gente. E a gente pode manter essa conexão através da oração. Tanto com ele como de seus emissários no bem, como Jesus, o nosso Mestre. Então vamos falar com Jesus. Senhor de bondade, te agradecemos por essa lição, pelas bênçãos do teu amor, pela companhia amorosa em nossas vidas, dos nossos orientadores espirituais, os nossos mentores e guias, que contribuem para o nosso aprendizado, para o desenvolvimento consciencial. Amigo Jesus, recebemos todos os dias lições valiosas para que a gente possa crescer e assim contribuir para o crescimento coletivo. Continua nos dando força para melhorar, para aprender, para crescer, para refletir. Continua nos dando força para que nós possamos contribuir positivamente em todos os locais onde estamos, na família, no trabalho, no dia a dia em sociedade, na nossa fé. Que o Senhor possa nos dar força de sermos instrumentos de progresso, instrumentos de evolução, de aprimoramento. Continua, Senhor, fazendo com que a gente possa aprender a amar, a sermos mais empáticos, tolerantes e gentis, e contribuirmos assim para a construção de um mundo regenerador. Continua nos fortalecendo, amparando e protegendo a nossa casa, a nossa família, a todas as pessoas que estão doentes, a todos aqueles que trabalham nos locais de atendimento de saúde, aos nossos irmãos que estão trabalhando por uma cura, por um tratamento, por uma vacina, a todos os nossos irmãos que trabalham na política de saúde, as autoridades, que o Senhor possa nos inspirar, cada um de nós, para que façamos a nossa parte e para que possamos continuar contribuindo para o bem coletivo. Que assim seja. Obrigado a todos mais uma vez pela atenção e pela companhia. Que Jesus nos ampare e nos proteja. Tchau, tchau.